Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Amém? Tão feliz por estar aqui mais um dia, reunidos, para a gente cultuar o nosso Deus, receber da parte dele também, porque ele é um Deus tão maravilhoso que até quando nós prestamos culto a ele, ele sempre retribui para nós. Eu queria, para começar, fazer uma pergunta bem simples aqui para você. Eu quero que você pense um pouquinho antes de me responder. O que te fez chegar para Cristo? Quem te apresentou Jesus ou quem te ajudou nesse processo para que você aceitasse Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Eu vou fazer algumas perguntas aqui e você vai sinalizar para mim se foi dessa forma. Quem aqui foi por um amigo ou um parente? Levanta a mão, por favor. Um amigo ou um parente que te conduziu para a igreja? Ok. Vamos fazer o contrário. Quem não foi por um amigo e por um parente? Levanta a mão. Amém. Só uma pessoa. Quem aqui foi por uma necessidade especial? Ok. Quem aqui foi porque estava assistindo um culto? Ok. Quem aqui por uma atividade de uma igreja que você estava participando e você entregou sua vida para Cristo? Ninguém. Por uma visita de alguém. Alguém foi visitar a sua casa e trouxe a palavra para você na sua casa. Teve alguém? Por um estudo bíblico? Uma campanha evangelística? Ok, estudo bíblico. Ok. Mas até o mesmo estudo bíblico, de alguma forma, alguém te convidou para esse estudo bíblico. Foi um amigo ou foi um parente? Certo ou não? Uma pessoa aleatória te chamou. Ok. Por que eu estou fazendo essas perguntas aqui? Pode parecer meio sem sentido. Há um tempo atrás, eu ouvi uma ministração do pastor Luciano Subirá, tem mais ou menos uns 2 anos. Eu compartilhei numa reunião de cooperadores aqui, falando sobre isso, e recentemente, acho que na última, num dos cultos mais para trás, o pastor Zenildo também citou essa ministração, né? E para mim, essa ministração, ela trouxe abriu a minha mente com relação ao evangelismo, a formas de nós encontrarmos, de nós acessarmos as pessoas e encontrarmos nela uma brecha para poder trazer a salvação, trazer o evangelho para cada uma delas. E ele fala sobre, o nome da ministração é Pescando com Redes. Né? E a minha ideia nessa manhã é trazer algumas dessas coisas que ele trata nesse tempo, nessa ministração, e algumas outras que o Senhor foi compartilhando baseado nessa meditação sobre isso. Porque eu não sei se você tem essa percepção, mas eu sempre tive a percepção que o que mais dava resultado era o evangelismo de rua. A sensação que dava é o seguinte: se a igreja não está crescendo, é porque não estamos fazendo evangelismo na rua. Você já ouviu essa expressão? Então, muitos tinham esse entendimento de que, não, se a gente não fizer evangelismo de rua, as pessoas não são alcançadas. E de fato, a gente precisa fazer o evangelismo. E nós fazemos agora com mais intensidade, com mais constância do que antes, mas vamos e continuaremos fazendo cada vez mais. E a questão não é essa. Mas o ponto é, irmãos, que quando nós vamos olhar o porquê as pessoas chegam para Cristo, você e eu vamos perceber que a maioria de nós fomos alcançados por um amigo ou um parente. Alguém próximo do nosso relacionamento nos apresentou a Cristo, nos trouxe para o Evangelho. E o pastor Luciano Subirá, ele fez uma pesquisa. Na verdade, ele viu algumas pesquisas e depois ele fez uma no site dele, nas igrejas dele. E 64%, ele falou que em média entre 60% a 70% das pessoas sinalizam que foram alcançadas por um amigo ou um parente. Não que necessariamente elas confessaram a Cristo com esse amigo, mas que o amigo trouxe a mensagem, o amigo trouxe a visão, o entendimento do evangelho, o amigo convidou para uma igreja. Porque às vezes
Irmãos, o que nós fazemos aqui no final como um apelo, como muitas pessoas falam, quem quer aceitar a Cristo, vem aqui na frente. Aquilo ali, muitas vezes, irmãos, é só uma colheita. A semente já está no coração da pessoa. Amém? Então, o que nós fazemos aqui, muitas vezes, é dar a oportunidade àqueles que já têm uma semente dentro dela, sendo gerada, trazer a ela a oportunidade de fato, mudar a vida dela, transformar a vida dela com uma confissão pública, como a palavra nos orienta. E ele diz que na pesquisa, 15% aproximadamente por uma necessidade especial. Estava com muita dificuldade financeira, um problema de saúde, algo muito sério que a fez procurar a igreja. Mas até esse procurar a igreja, para muitas delas, eles procuraram um amigo. E o amigo falou, vem na minha igreja. Olha, tem solução para você. Tem saída para você. Tem como você mudar essa história. 6% assistindo um culto. Mas esse até, para mim, é um dos mais claros que... Como é que você vai assistir um culto? Normalmente porque alguém te levou para ele. Existem aqueles que por algum motivo podem até passar e resolvi entrar. Por algum motivo entrei na igreja. Acontece. Mas, no geral, alguém convida para essa pessoa. Por uma visita, alguém foi na sua casa e você não recebe qualquer um na sua casa. Pode até ser aquele irmão que bateu lá na porta evangelizando, mas, no geral, para que você tenha uma abertura maior, para que você tenha... ele tem acesso maior na sua vida, você tem que ser uma pessoa conhecida. Você não vai chamar um estranho para a sua casa, deixar entrar na sua casa para você ouvir. 2% por um pastor. Ele até brinca, fala assim, nossa, meu sindicato aqui tá mal, né? Mas ele foi questionar algumas pessoas na igreja deles que ele tinha certeza, que ele conversou com essas pessoas e encaminhou essas pessoas a Cristo. E, para a surpresa dele, ele falou, olha, por que você... Ele falou para essas pessoas, eu te evangelizei, eu trouxe a palavra, por que você identificou, então, que era por um amigo? Ele falou assim, porque você não era o meu pastor, você era meu amigo. Porque você era meu amigo, eu recebi e te ouvi. Não sabia se você era pastor, se era isso, se era aquilo, não importava, porque nós tínhamos relacionamento. Por um estudo bíblico, normalmente, né, teve o caso ali do Diego que foi à parte, mas normalmente é o quê? Alguém falou, cara, está tendo um estudo bíblico lá na casa de um amigo, vamos lá comigo? Normalmente é assim. E a campanha evangelística? Vai ter um grande evento evangelístico aqui na região. Às vezes, até nessa campanha, um amigo te chama para ir junto. Recentemente, mais precisamente ontem, né, aqui na nossa cidade, tivemos um show aqui com um evento com o Fernandinho. Eu não sei de nada, mas pode ser que algumas pessoas foram para lá, convidadas por outras, e receberam a Cristo durante o evento. Foi uma campanha evangelística? Foi, mas quem levou ele? O amigo. Por que eu estou querendo dizer tudo isso e por que essa ministração mexe tanto comigo? Porque isso quebra um paradigma que muitas vezes a gente acha que vai precisar de um grande mover na rua, que nós vamos e a pessoa está ali perdida e vai encontrar salvação. Se você evangelizar, irmão, você vai ver que você vai ter até dificuldade na abordagem. É o grande problema do evangelismo. Porque tem pessoas que não estão abertas. Nós fizemos evangelismo há pouco tempo atrás e uma dos comentários foi, teve uma pessoa que recusou a abordagem de uma criança. Você tem noção do que é isso, irmãos? O tamanho da frieza espiritual que as pessoas estão de não aceitar um papelzinho de uma criança. Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Então, como é que nós acessamos essas pessoas? Tem um irmão, eu não me lembro o nome agora, mas o pastor Subirá, ele fala sobre esse irmão, que ele fala assim, olha, o principal é você separar as pessoas que você conhece em duas classes. Aquelas que, de alguma forma, elas tenham uma certa já familiaridade com o evangelho, já um certo desejo. Ela tem princípios, ela concorda com algumas coisas, acredita em Deus. Então, essas pessoas, elas
digamos assim, estão no nível mais fácil. E tem aquelas que totalmente avesso, não gostam nem de falar de evangelho. E quando você faz essa separação dentro do seu ciclo de amizade, você vai precisar o quê? Identificar pontos. Para quê? Para que você acesse um de uma forma e o outro de outra. Aquele que já tem uma certa familiaridade com o evangelho, você vai chegar e vai tratar com ele de uma maneira mais tranquila, trazendo pontos importantes, porque muitas vezes ele já está com a semente ali. Agora, aquele que está totalmente fechado, você vai precisar conquistar a confiança dele. E aí nós vamos começar a trabalhar algumas coisas sobre a importância do que nós estamos falando aqui. Uma estatística importante, irmãos, hoje nós devemos ser aproximadamente 50 milhões de evangélicos nesse país. Ou seja, 1/4, a cada 4 brasileiros, 1 é cristão, evangélico. Não estou falando nem dos católicos. Cristão evangélico, se diz protestante. Se a gente fizesse uma matemática simples e evangelizasse uma pessoa por ano, a gente seria 100% da nação em 4 anos. Cada um de nós evangelizássemos a nação inteira seria salva. Às vezes a gente olha assim e fala assim, poxa, mas parece tão simples. Pois é, mas é que a gente não está fazendo simples. E qual é o simples, irmãos? Muitas vezes o simples... Tudo bom, lindão? Muitas vezes o simples é você fazer o convite para um amigo. Muitas vezes o simples é você saber que uma pessoa conhecida sua está passando uma necessidade, um problema, e você trazer uma palavra de conforto. Às vezes a gente fica muito preso, irmãos, e querer evangelizar num nível, sabe, não, eu preciso... E de fato a gente precisa ter conhecimento da palavra, saber falar sobre o plano da salvação, isso é verdade. Mas muitas vezes, irmão, você vai ver que o que alcança a pessoa não é o muito falar, mas é o muito viver. Quando nós vivemos, irmãos, quando nós agimos à altura da palavra, isso vai atrair as pessoas. As pessoas vão ver em nós algo diferente. Elas vão ver que no meio de uma murmuração você não abre a sua boca para dar voz a essa murmuração. As pessoas vão ver que no meio de um contexto ruim, você não está lá, sabe, só incentivando, colocando mais lenha na fogueira. As pessoas vão ver que você vive um padrão cristão, você não mente, você não dá volta nos outros, você não anda de forma ilegal, você é uma pessoa justa, honesta. As pessoas vão desejar isso, irmãos. Por quê? Porque todo ser humano quer viver o melhor. Você acha que o cara está na bagaceira, lá na bagunça? Você acha que ele está 100% feliz, irmãos? Aquilo ali é transitório, temporário. Tem muita gente hoje de manhã que está extremamente deprimido. Porque ontem teve um sábado maravilhoso, segundo o contexto deles. Mas se viu hoje sozinho, sem ninguém. Perdido. Por quê, irmãos? Porque você pode viver grandes experiências, segundo o mundo, mas a experiência que você tem com Deus, nada pode ser comparado. Nada se compara a vivenciar o Evangelho, nada se compara a vivenciar um relacionamento genuíno com Deus. É que muitos de nós, às vezes, não entramos nesse nível de adoração, de comunhão, e por isso que às vezes a gente ainda fica confuso. Porque a palavra fala, ensina no caminho que o seu filho, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, ele nunca mais se afastará dele. Porque, irmãos, uma vez que ele experimente, de fato, a comunhão genuína, nada vai afastá-lo do Evangelho. Porque nele vai brotar uma sede, uma fome, irmãos, que ele não vai querer nada diferente. Então, às vezes a gente lida com as coisas de uma forma muito solta, sabe? Mas
A gente precisa ter essa consciência de quem nós servimos, irmãos. Vir para uma igreja, congregar, receber, ter comunhão com Deus, não deve ser um sacrifício para nós. É um prazer. O meu prazer está aqui, irmãos. Eu não tenho lugar melhor nenhum para estar no domingo que não esteja aqui. Pastor, mas a gente não pode fazer outras coisas. Eu não estou dizendo de fazer outras coisas, irmãos. Eu não estou dizendo de você ter um tempo de descanso. Quando você vai tirar umas férias, eu não estou falando disso. Eu estou falando de ter prazer, que é diferente. De você não vir por um protocolo, não vir porque tudo deu certo, então eu vou. Mas se tiver algum empecilho, eu não faço. Não, irmão, tem que ser justamente ao contrário. Fazer qualquer outra coisa deve ser um empecilho, né, para você estar aqui. Vamos fazer, ter um parente, vamos fazer alguma coisa? Vamos, a partir de 12:30 eu estou disponível. Podemos fazer o que você quiser. Eu estou à noite, então de manhã eu estou livre, mas 6 horas eu tenho que estar na minha igreja. E aí, irmãos, é nessas horas, inclusive, que você vai mostrar para as pessoas, por que ele faz isso? Por que ele tem tanto apego com a igreja? Por que ele tem tanta motivação para estar na igreja? Por que ele tem tanto prazer nisso? Às vezes a gente não está transparecendo isso, irmãos, a gente não está demonstrando para o nosso círculo de amizade a tão grande mudança que nós tivemos e o tão grande amor que nós fomos alcançados. Nada se compara, irmãos, a um relacionamento genuíno com Deus. Nada. Não há relacionamento sexual, não há relacionamento com pai e filho, nada se compara ao relacionamento com o Senhor. Nada. Nada. Você pode viver grandes experiências, como de fato vivemos com os nossos familiares. Amo a minha filha, amo a minha esposa, amo meus pais, mas nada se compara ao meu relacionamento com Deus. Sem Ele, a gente fica faltando. Eu quero que você comece a ver algumas coisas comigo. Primeiro, abra comigo, por favor, lá em Mateus 4. Mateus 4, 18. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Irmãos, olha que algo interessante aqui que Jesus destaca. Jesus ele é tão sábio que ele usava de analogias de coisas que as pessoas tinham no seu convívio. Então você vai ver Jesus sempre falando através de aspectos e princípios da agricultura. Nesse caso, nesse exemplo aqui, com respeito à pesca. E ele fala sobre pescadores de homens. E existem 2 formas de nós pescarmos homens. Uma delas é com anzol. De que maneira é com anzol? Você chega lá, você está no rio, você bota lá sua vara com a minhoca, aquilo que vai atrair a isca, melhor dizendo. É um pescador de infância, né? Eu me lembro que eu fazia isso com meu avô. Meu avô pegava a minhoquinha, prendia assim e a gente ficava lá. Pegava uns peixinhos desse tamanho, assim, no riachozinho. Nossa, vamos fazer uma peixada hoje, né? Mas você faz o quê? De uma forma individual. Por melhor que você seja, irmãos, tem uma limitação. Pegou. Pegou. Às vezes eu não sou expert, né? Mas eu já vi pessoas falando de pescas assim, que a pessoa passa um tempo grande no mar. O pessoal sai bem cedinho e passa um tempo grande pescando. E às vezes volta lá com
um isoporzinho, né? Cheio de peixe. Pô, a pesca foi top. Mas ela tem uma certa limitação. Essa é a pesca individual. Esse é o contato que nós vamos fazer de uma abordagem individual. É o que muitas vezes nós fazemos. De chegar e falar para um, né? E foi lá, alcançou um. E existe a pesca com redes. Não sei se você já viu a pesca, já viu aquela... Eles pegam tem uma jogada que eles fazem, se eles pegam e jogam a rede assim, aquela rede ela abre. Ó, aí tem um cara fera ali, tarrafiar que fala? Puf, jogou. Quando ele joga, irmãos, ele pega, se ele, né, for obviamente um pescador experiente, ele vai jogar aquela rede e vai capturar muitos peixes de uma vez só. Ou seja, ela é muito mais útil, né? Ela é muito mais eficaz na quantidade, no volume. Tanto que quando Jesus, e nós vamos ler esse texto já, ele orienta a Pedro a lançar as redes de novo, e eles pegam os peixes, tanto que eles pedem ajuda a um barco vizinho para justamente dividir a carga, porque foram muitos peixes de uma vez só. O que eu quero dizer com isso, irmãos? E quando nós olhamos para a rede, eu quero que você pense em rede, não só uma rede física, mas a rede ela tem uma rede de informação, uma rede de comunicação, uma rede de conexão. No mundo corporativo, as pessoas usam muito essa expressão, que é chamada de network. Então, você tem uma rede de contatos, uma rede de trabalho. O que essa rede te ajuda, irmãos? Ela faz conexões para você em lugares que você talvez nunca imaginaria chegar. Então, eu não sei, mas, por exemplo, o Rema nos proporcionou um network muito forte. A gente tem amigos hoje, pessoas conhecidas nossas, pessoas que a gente pode ligar e ter contato com elas a qualquer momento. Por quê? Por conta de um tempo no Rema. Então, a gente teve contatos com professores, contato com pessoas, alunos, né? Pessoas que até hoje a gente tem algum nível de contato. Isso faz parte da nossa rede de contatos. E qual a ideia da questão de pescar com redes? É você ter uma ideia de utilizar a sua própria rede de contatos. Muitas vezes a gente tem ignorado isso. Por quê? Abordar uma pessoa na rua, irmão, você pode ter sucesso. Como eu falei, não é o caso. Mas para que a pessoa te ouça, ela tem que estar num nível de abertura muito grande. E às vezes, irmãos, a gente tem negligenciado aqueles que o Senhor tem nos aproximado nesse tempo. Essa é a nossa rede. Como? O nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, o nosso colega de escola, de faculdade, a pessoa da padaria, a pessoa do mercado, que às vezes a gente até brinca, cumprimenta, já por conta de estar sempre naquele mesmo ambiente, sempre fala, ô fulano, tudo bom, não sei o quê. Mas a gente às vezes nunca nem entregou nada, nenhum tipo de convite, nenhum tipo de palavra para essas pessoas. Aqui, especificamente, irmãos, eu vejo que a gente tem uma certa dificuldade em trazer visitantes, convidados nossos. Não é que todo mundo faça isso, não faça, mas eu vejo que não é uma coisa tão costumeira. E nós viemos de igrejas onde isso era muito comum. Tinha até um lema, vem e traz mais um. Né? Muitas igrejas usam essa expressão. E eu vejo que às vezes a gente não tem essa proatividade. E entende, irmãos, que são justamente as pessoas do nosso convívio que nós vamos ter mais facilidade para isso. Porque elas nos conhecem, veem o nosso procedimento, veem as nossas atitudes, veem como nós andamos, como nós agimos. Muitas vezes elas podem até nos admirar, mas nunca verbalizaram isso. E tudo que elas querem, talvez, é um pouco daquilo que você tem recebido. Então, quando Jesus ele fala sobre pescadores de homem, ele fala de um chamado, fala de um propósito. E nós, irmãos, nós temos a mesma orientação. Em Mateus 28, ele fala o quê? Ide, portanto, fazei discípulos.
de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, nós já temos o ide, nós já temos o vai, o faça. Agora, como é que eu vou fazer discípulos, irmãos? Se eu não falo nada? Como é que eu vou fazer, como é que eu vou alcançar as pessoas se eu não abordo elas? Se eu não, pelo menos dou a oportunidade de convidar. Ah, pastor, eu sou meio tímido, não gosto muito de falar. Traz para a igreja, irmãos. Convidar para a igreja, o máximo que você vai receber é um não. Máximo. Se ele é o seu amigo, se é uma pessoa do seu convívio, o máximo que ela vai te dizer é um não. O normal é, poxa, vou ver um dia. O brasileiro adora dar uma desculpa, né? A gente nunca dá um não direto. É difícil ter um cara que não. Mas normalmente vou ver. Vamos ver aí, a gente marca aí um dia, né? Mas aproveita, irmãos, os eventos. Domingo que vem nós vamos estar recebendo aqui um casal de missionários de Moçambique. Tem noção disso, irmãos? Um casal que está lá no campo. Quantas experiências esse casal tem para compartilhar conosco? Tantas experiências, não só do campo, mas a forma como Deus ministrou o coração deles para tudo aquilo que eles estão vivendo hoje. E nós vamos ter aqui isso disponível para nós no culto de manhã. Que oportunidade tremenda para você chamar alguém. Usar a sua rede de contato e chamar alguém. Ah, pastor, ninguém vai vir. Irmão, você já chamou? Ah, mas já negou e tal. Eu falei assim, chama de novo. A situação muda, irmãos. E o que eu quero que você entenda? E é algo que eu sempre... Como vocês percebem, eu sou uma pessoa que gosta muito de comer. Né? A gente está aprendendo nas quintas-feiras que a gente deve ser moderado. E em nome de Jesus, vamos, assim, como temos recebido, ajustar isso na nossa vida. Amém? Mas, normalmente eu faço comparação com restaurante. Né? Você vai num restaurante. Pensa aí num restaurante maravilhoso que você já foi. Aí tem um amigo que fala assim, poxa, queria tanto comer uma coisa diferente, tal. O que a primeira coisa que você faz? Cara, você precisa ir no restaurante tal. Por quê? Porque você sabe que foi bem atendido, que você gostou da experiência. Ou então um evento. Olha, cara, você já foi lá no Parque do Ibirapuera? Poxa, é tão gostoso lá, vai lá com a sua família e tal. Por quê? Uma experiência boa, algo que você gostou e você compartilha com outros. Agora, eu te falo, a igreja é uma bênção na tua vida? Por que a gente não convida as pessoas? Você entende? Se é algo que faz bem para nós, se a palavra, ela, às vezes, por mais que ela mexe com a gente, mas nos faz crescer, sabe, tá, esse momento, esse ambiente de comunhão tão poderoso, tão maravilhoso. A gente está exposto a isso tudo aqui, irmãos. Será que não vale a pena a gente chamar pessoas que a gente ama para estar aqui junto? Pessoas que a gente tem convívio para estar aqui juntos? É você entender, irmãos, que você não é só, em alguns casos, são só pessoas que estão congregando em outro lugar e amém. A gente não está aqui para chamar ninguém de outra igreja. Amém? A não ser que essa pessoa fale, olha, eu estou saindo da minha igreja e quero ir para outra. Pode chamar. Não há problema nenhum com isso. Mas agora, se a pessoa está bem na igreja dela, amém. Seja feliz. Agora, o ponto é, irmãos, tem pessoas que se morrerem agora, elas vão para o inferno. Isso precisa mexer com a gente, irmãos. Isso precisa, sabe, gerar incômodo dentro de nós. Por quê, irmãos? Porque é eterno. Não é uma temporada. Sabe aquela pessoa que você convive todo dia no trabalho, que você tem uma simpatia por ela, gosta dela? Se ela não tem Jesus, se ela morrer hoje, ela vai viver eternamente no inferno, sofrendo, irmãos. Ah, mas eu não quero me indispor. Sabe como é que é, né, pastor? Irmãos, eu prefiro me indispor com alguém do que deixar ela ir para o inferno. No último caso, pelo menos ela vai falar assim, olha, eu estou indesculpável, porque fulano falou comigo. Fulano me chamava a vida inteira. Não foi uma vez, não foi duas. E é algo que eu tenho sido alertado pelo Espírito nesse tempo para que a gente, entre aspas, entenda o que eu estou falando, brigue mais pelas pessoas.
Às vezes a gente desiste muito fácil das pessoas. Ah, não, a pessoa me tratou mal. Ah, não, a pessoa respondeu assim. Ah, não, a pessoa não quer nada com nada. Então, fica a sua própria sorte. Eu não sei se você já teve essa perspectiva, irmãos, mas ninguém gosta de ser pisado. Ninguém gosta de receber afronta. É ou não é verdade? Mas entenda, a gente precisa ter uma visão além disso, irmãos. Quando eu olho para Cristo, eu não vejo Cristo ofendido porque os afrontaram ele. Quando eu olho para os apóstolos, eu vejo o apóstolo Paulo sendo açoitado, espancado e continuando. Por amor às pessoas, por amor à obra, por amor a Cristo. Quando eu vejo na Bíblia Estevão sendo a ponto de ser apedrejado e morto, ele clama ao Senhor para que aquelas pessoas não fossem, aquele pecado não fosse imputado àquelas pessoas. Então, irmãos, nós precisamos quebrar um pouco essa questão da ofensa. Quebrar um pouco essa questão do lidar com as pessoas somente se as pessoas corresponderem na maneira que você espera. Vão ter pessoas que vão ser mais difíceis mesmo. Vão ter pessoas que vão precisar de mais esforço da nossa parte. Se você tem 2 filhos, irmãos, você vai ver, vai perceber que eles não são iguais. Eles podem ser gêmeos, mas eles não são iguais. E se você tratá-los de forma exatamente igual, você vai ter problema. Sério, pastor? Sério, porque você precisa entender onde está a debilidade e as fortalezas deles. Para o quê? Ajudá-los a tratar. Eu não estou falando de conduta moral, entenda bem o que eu estou falando, amém, irmãos? Eu não estou falando de conduta moral, não estou falando de padrão de palavra, nada disso. Eu estou falando de formas de lidar. Por exemplo, tem criança que você precisa ser mais firme. Tem criança que você precisa trazer para perto. Porque senão o negócio não anda. Então, da mesma forma, são as pessoas no geral. E os relacionamentos, irmãos, são pautados nisso, de você entender o próximo. E você só vai ter uma rede bem limpa, bem ajustada, se você entender que a pessoa que está junto com você, ela tem dificuldades em áreas que talvez para você seja inadmissível. E por isso, irmãos, a igreja hoje ela está para trás em muitos temas, porque ela não soube lidar com dificuldades que ela considerou desprezível. Ela tolera muitas outras, mas algumas ela tornou como desprezível. E aí, para isso, irmão, não, essa pessoa não é digna. Quem é você para determinar quem é digno e quem não é? Se a palavra diz para vir todos. O ponto é sempre esse, irmãos. A gente tem que estar de braços abertos para todos. O problema é que em muitos lugares as pessoas não estão sendo tratadas para ajustar. O ponto não é o ajuste. O ponto é a recepção. O ajuste ele permanece o mesmo e é extremamente necessário. Para tudo, irmãos. Se eu sou um mentiroso, eu preciso ser corrigido para não mentir mais. Se eu sou desonesto, eu preciso ser corrigido para não ser mais. Assim como qualquer outro tema, assim como qualquer outro assunto. Entende? Então, essas conexões elas são fundamentais. Eu quero ler com você um texto sobre algo para a gente poder entrar numa outra parte aqui que vai fechar com essa questão do relacionamento. Abra, por favor, lá em Lucas, no capítulo 5. Você está comigo, irmãos, aqui? Amém? Glória a Deus. Lucas 5 diz assim: aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes,
e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles aos barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Olha só, irmãos, que coisa poderosa nós podemos trazer daqui. Primeiro, ele fala aqui a respeito estavam lavando as redes. E, de fato, algo que me chamava a atenção, e o pastor Luciano Subirá, nessa ministração, ele fala: por que lavar uma rede? Se ela vem da água, você vai lavar com a própria água. Por que isso? Já parou para pensar? Não sei se você é um pescador nato aqui, pode falar: pô, pastor, isso é óbvio, né? Mas eu nunca tinha pensado, até assistir essa ministração. Por que lavar uma rede se ela já está vindo do mar e você vai lavar com a própria água? Né? E aí ele falou que, conversando com um grupo de pescadores, que ele estava visitando, acho que numa cidade, se eu não me engano, em Florianópolis, mas enfim, não importa a cidade, o que importa é que estava orientando ele lá nesse dia. E ele fala o seguinte, ele fala: olha, nós lavamos porque quando nós retiramos os peixes, alguns são despedaçados pela rede e ficam pedaços grudados na rede. E se a gente não lavar, esfregar bem mesmo, aquela carne apodrece e estraga a rede. A rede ela é rompida, ela fica podre. E aí você depois tem que costurar essa rede, prendê-la novamente. Amém? Então, ele explica isso, e isso traz para a gente duas tratativas. Uma delas de lavar e a outra de corrigir, alinhar novamente aquela rede. Não sei se você já viu, por exemplo, tem aquelas telas, aqui nós temos algumas telas nas salas das nossas crianças, e normalmente tem muitos apartamentos. Às vezes uma daquelas telas elas rompem. O que a gente faz? Normalmente a gente coloca uma espécie de remendo ali para poder manter ela totalmente protegida, porque senão ela vai abrindo um buraco. Com o tempo vai destruindo toda a rede. Isso nos traz alguns entendimentos. Primeiro, nós precisamos fazer a manutenção da nossa rede. Ou seja, ter sempre o cuidado de estar ali, sempre limpando, sempre cuidando. E, em um segundo momento, identificar redes que já foram, áreas que já foram quebradas e que nós vamos precisar reconstruí-las. Então, quando nós falamos trazendo isso para o contexto de relacionamento, irmãos, nós precisamos entender pessoas que nós temos lidado muitas vezes, que nós precisamos fazer uma manutenção nesse relacionamento. De que maneira? Você percebe que a pessoa já não está tão bem contigo. Você percebe que ela mudou o jeito de agir com você. Você percebe uma postura diferente quando você faz uma determinada abordagem. O relacionamento ainda existe, mas num nível mais frio. Então, a necessidade de quê? De um ajuste, uma manutenção nesse relacionamento. E quando aquele relacionamento é rompido? A gente precisa ir lá e corrigir isso, irmãos. A palavra nos orienta, como cristãos, no que depender de nós devemos ter paz com todos os homens. Não é uma condição, não é uma possibilidade, não, é uma ordem. Depende de você, faça a sua parte para estar bem com todo mundo. Ah, não, mas isso aqui vai além daquilo que eu posso controlar, digamos assim. Amém, irmãos. Mas no que depende de você, faça o melhor para estar em paz com todo mundo. Por quê, irmãos? Porque é a nossa responsabilidade. Nós devemos andar em amor com as pessoas. E o amor, irmãos, ele não busca seu próprio interesse. O amor não busca uma retribuição. O amor verdadeiro, o amor do tipo de Deus que está e que foi derramado em nosso coração, ele não age porque vai receber algum benefício em troca. Eu não posso ter relacionamento com as pessoas porque aquelas pessoas podem me proporcionar coisas. Eu não posso me relacionar com as pessoas porque é conveniente para mim. Eu tenho que me relacionar com as pessoas por quê? Porque eu sou cristão.
Eu sou crente. E eu preciso ser luz nesse mundo. Como eu vou ser luz se eu só ando no escuro, só ando no escondido, só ando apagado? Como eu vou ser luz se eu não estou resplandecendo? Em Mateus, no capítulo 5,16, diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, irmãos, as pessoas elas precisam ver em nós Cristo sendo refletido. A palavra nos chama de luz do mundo e sal dessa terra. Então nós precisamos salgar, nós precisamos proteger, nós precisamos realizar a função do que um sal faz e precisamos ser luz, iluminar essa terra, como um farol, como uma referência. E para isso, irmãos, nós vamos precisar ter essas conexões. A palavra que nós temos para esse ano, irmãos, e agora está até impresso ali atrás, para a gente sempre lembrar dela. Está lá em Atos 2, no capítulo 40, no versículo 42, que fala sobre a multiplicação. Deus nos aumentando. Através de quê? De um momento que nós andamos em unidade. Uma vez que nós andemos em unidade, não temos aquilo que é propriamente nosso, mas temos uma visão de distribuição, de compartilhamento. Deus vai nos acrescentar mais e mais. Então, irmãos, esse aumento ele está condicionado a nós andarmos em unidade. E para nós andarmos em unidade, nós precisamos fazer a manutenção das nossas redes, incluindo as pessoas do nosso convívio da igreja. Uma das coisas que eu mais gosto, irmãos, que mais me alegra quando alguém visita a igreja e a gente aborda e tal, muitas vezes a gente não pergunta isso, mas muitas pessoas respondem isso logo no início para a gente. Pode, né? A pessoa, às vezes tem pessoas que nem voltaram, mas eu vejo sinceridade, até porque a gente não está ali para isso. Mas ela sempre fala: olha, eu me senti muito bem acolhido. É como se eu me sentisse em casa, recebido por vocês aqui. Isso, irmãos, me alegra demais. Por quê? Porque essa é a visão que nós temos. Que você, ao entrar por essas portas, não se sinta somente uma pessoa vindo para assistir uma palavra, mas que você encontre em nós uma família. E uma característica daqui dessa igreja, irmãos, é porque nós somos muito diferentes. Não sei se você já reparou isso, mas somos muito diferentes. Cada um com o seu jeito. E somos de muitas regiões diferentes, inclusive. Tem uma colônia do Rio de Janeiro, cada vez aumentando, né, Renan? Uma colônia do Rio de Janeiro. Tem lá do Pará, do Norte. Tem do Nordeste, tem de tudo quanto é canto, irmãos. Oi? Minas aí, ó. Tem de Minas, Piauí, Bahia, tem de tudo quanto é canto. São Paulo. E isso nos faz únicos, irmãos. Por quê? Como pessoas tão diferentes conseguem andar juntos? Por quê? Porque nós não olhamos o que é propriamente nosso. Nós olhamos para o próximo e não vemos a debilidade do próximo. Nós vemos aquilo que a pessoa é. E todos nós temos falhas, fraquezas, áreas que estamos em desenvolvimento. E é normal, irmãos. Se tivéssemos todos perfeitos, irmãos, nem sei se a gente estaria conseguindo conviver um com o outro, porque a gente era tão perfeito que não dá para viver com o outro. Mas o que nos faz únicos, irmãos, é porque nós temos um único Senhor. E é isso que nos conecta. E qual o nosso desafio? É fazer com que essa comunhão ela se torne cada vez mais próxima, mais conectada de fato. Que nós possamos andar como um, assim como o Pai e o Espírito são um. Jesus ele fala isso, que eles sejam um, assim como eu, você e o Espírito somos um. Assim como nós somos um, que eles sejam um. Então, irmãos, a unidade ela é fundamental para isso. Nós falamos bastante, eu não vou entrar nisso nesse tempo agora, sobre unidade, mas se você olhar as ministrações do início do ano, foi o foco maior, principalmente das minhas ministrações, foi sobre isso, sobre a importância de andarmos em unidade. E nós temos promessa, uma promessa pela palavra, irmãos, não só porque alguém falou, mas o próprio Deus
através do testemunho dos irmãos aqui em Atos, na igreja que estava ali iniciando. Ele aumentava, ele promovia esse aumento, ele promovia esse acréscimo. Então, da mesma forma vai ser aqui. Amém, irmãos? Mas, para isso, nós vamos precisar estar atento com esses dois níveis de relacionamento. Primeiro, com os nossos irmãos aqui na igreja. Nós vamos cada vez mais precisar estar ligados uns com os outros. Para quê? Para que as redes estejam bem firmes. Para que as redes estejam bem conectadas. Porque a gente pode trazer, muitos visitantes podem vir aqui. Mas se a rede estiver furada, ele vai falar assim, o quê? Essa rede aqui está furada. O que é uma rede furada, irmãos? Nossa, a igreja é meio estranha, tem muita divisão. Muito grupinho. Lá no Rio a gente tem uma expressão, não sei se é conhecida aqui, panelinha. Aqui também é. Muita panelinha. Isso é o que, irmãos? Rasgo na rede. E tem muita fofoca, muito disse-me-disse. Fulano não gosta de Beltrano, vive falando mal para o outro. Isso é o que, irmãos? Rede furada. O peixe não fica. O peixe ele vai lá, escapa, não quero ficar aqui não. Para viver desse jeito eu vivo lá fora. E vai ter situações, irmãos, que a gente está ali está meio estranho, mas vai. Aí é a hora do quê? Só a manutenção. Pega lá uma escovinha, até sair aquela carne toda. Olha só que coisa poderosa, sair a carne mesmo, né? Porque a carne que precisa sair para poder o relacionamento estar bem conectado. Aí tira a carne. O que é tirar a carne, irmãos? É você, muitas vezes, que fica toda hora ofendido com alguma coisa, você vai lá e procura o teu irmão, fala, você falou assim, assim, assim comigo. Queria entender a situação, vamos resolver isso aqui. Isso é o que, irmãos? Manutenção. Não gostei da forma que você falou. Poxa, naquele dia você não me cumprimentou direito. Aí, ao invés de você falar com um amigo e incentivar o amigo, inflamar o coração do amigo, você vai lá na pessoa. Poxa, meu irmão, de repente você vai ouvir essa resposta. Meu irmão, estava com a cabeça longe, por isso que eu não te cumprimentei, me perdoe. Dê a oportunidade da pessoa te pedir perdão também. E às vezes a gente cria nossa, fulano está estranho comigo, nem fala comigo. Aí você começa a agir estranho com o fulano. Aí o fulano, que naquele dia só estava mal, nossa, ela nem cumprimentou dessa vez. O que aconteceu? Aí ela começa a ficar estranho mesmo contigo. Então criou um problema, irmão, por um desentendimento. Por uma questão. Então, relacionamento, irmão, relacionamentos saudáveis é o que vai nos manter com as redes prontas, irmãos, para uma grande colheita, para uma grande pesca. Você vê pelo próprio texto, o apóstolo Pedro, né, nessa hora só Pedro por enquanto, ele cede o barco para Jesus com uma semente, e Jesus ele é tão maravilhoso que, por isso, irmãos, que eu fico olhando, assim, você vai ver sempre assim, tudo aquilo que o homem faz em prol de Deus, Deus sempre retribui. Muito mais, muito além. Você imagina, irmãos, que ele estava cansado, depois de um dia, uma noite infrutífera. Aí Jesus vai lá, pede o barco emprestado, ele cede o barco para Jesus, para que ele pudesse ter o alcance da mensagem que ele estava tendo. Depois Jesus fala, olha, lança as redes agora. Mas você é um carpinteiro, não sabe nada de pesca. E Jesus ele vai lá, obedece, lança a rede sobre a palavra de Cristo, sobre a palavra de Jesus, e recebe uma colheita absurda, uma pesca absurda. E aí entra um ponto, irmãos, de quê? Que aí a gente vai começar a falar com os de fora. O que acontece? Era tanta, a colheita, a quantidade de peixes era tão grande, que quase que o barco virou. E o que eles fazem? Eles fazem um sinal para um amigo, vem me ajudar aqui. Aí eu te falo, imagina se eles vivessem em briga ali. Se vira aí, meu irmão. Afunda você e perde tudo. Tu não vai perder só essa quantidade de peixe, não. Tu vai perder o teu barco, vai afundar e vai se lascar. E às vezes a gente não pensa nisso, irmãos, mas a gente precisa olhar para quem está do lado. Muitas vezes a gente quer resolver o problema, quer ter razão.
E a gente perde a oportunidade de andar numa boa vizinhança. Entenda, às vezes vai ser necessário você pagar um preço, mesmo sendo injusto, para você viver bem. Ah, pastor, é sério? É, irmãos, é necessário. Num casamento é assim, relacionamento com pai e filho é assim, com parentes, com amigos, com vizinhos. Douglas ministrou, acho que uns 2 domingos atrás, não foi, Douglas? Douglas falou de um exemplo, com um testemunho dele com o vizinho dele. E para mim isso é um claro exemplo. De quê? De você olhar e pensar além. Ele tinha toda a razão ali, a justificativa, o filho dele é pequeno e tal, mas ele olhou não só para ele, mas viu o contexto do próximo, do vizinho. Cara, teu filho faz barulho assim, assim, justamente no quarto aqui do meu filho, ele tem uma questão aqui com super sensibilidade e tal. Aí o Douglas falou assim, cara, o problema é teu. Eu estou no meu direito, concorda? Eu não estou fazendo nada errado, eu estou no meu direito. Aí o que o Douglas fez? Não, vou mover o lugar de brincadeira do meu filho para um outro lugar. E ficou em paz com o vizinho. E aí eu te falo, se ele há um tempo atrás chegasse para o vizinho e falasse assim, pô, vamos lá na igreja? O cara fala, tá maluco? Tu é o motivo que eu não durmo? Agora, talvez, depois disso, ele vai conseguir uma abertura. E aí tu imagina, irmãos, uma família inteira, não sei, não conheço nenhum contexto da família, amém? Só estou dando um exemplo. Dentro desse exemplo, imagina uma família inteira podendo ser alcançada por conta de uma renúncia. Uma história de uma família que iria para o inferno sendo mudada por conta de uma renúncia. Aí eu te pergunto, irmãos, o que você está disposto a renunciar para salvar alguém? Não somos nós que salvamos, amém? É Cristo que salva. Mas nós somos o portador da mensagem. Se a mensagem não for lida em nós, cartas vivas de Cristo, se a mensagem não for lida da forma adequada, irmãos, a pessoa não vai receber. E por isso muitos têm algeriza de igreja. Por quê? Porque olham cartas mal escritas aí fora. Deturpadas. O que fazer isso, fazer aquilo? Para isso eu prefiro viver no mundo. Não, irmãos. Viver no mundo vai para o inferno. Não tem outro momento. Não existe segunda chance. A chance que nós temos é agora. A gente precisa colocar esse senso de urgência em nós. Às vezes a gente coloca isso para Deus. Falando, Deus tem pressa, Deus tem urgência. Não, irmãos, Deus não tem urgência de nada. Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Nós que precisamos ter o senso de urgência. De saber que estamos nos últimos dias e que as pessoas precisam de salvação. E elas estão ali, irmãos, do nosso lado. Às vezes a gente está preocupado com os irmãos lá da África, da Ásia Menor, dos países, e a gente está gente morrendo do nosso lado. Isso precisa nos incomodar, irmãos. Isso precisa mexer com a gente. Principalmente, irmãos, se for por conta de picuinha nossa, a gente não está tendo abertura. Principalmente se for por coisas que nós estamos na razão e a gente não está abrindo mão para poder alcançar o próximo. Muitas vezes, irmãos, a nossa história, inclusive, foi feita dessa maneira. Nós demos foras em vizinhos, demos fora em pessoas que trouxeram a palavra para nós, só que alguém insistiu. E chegou o grande dia que você foi lá e se entregou para Cristo como seu Salvador. Mas você já parou para pensar? A minha história em si ela não é tão romântica, digamos assim. Eu nasci praticamente dentro da igreja. Então não tem uma história de, nossa, eu vivia no pecado e tal, aquela coisa toda. Mas tem muitas pessoas aqui no nosso meio que viveram uma vida perdida. E eu conheço pessoas que tinham uma vida que fosse impossível essa pessoa ter salvação. Esse aqui não tem como, porque ele odeia crente. Mas, irmãos, nunca duvide do poder da palavra. Nunca duvide do poder da influência do Espírito.
Nunca duvide da capacidade de Deus tocar a vida de alguém. Não se coloca na condição de juiz, irmãos, porque você está fazendo errado. O seu papel é de mensageiro, o meu papel é de mensageiro. O papel de convencimento é do Espírito Santo, você não é o Espírito Santo. Então, voltando, valorize os relacionamentos que você tem, valorize sua rede de contatos. Olhe para elas. Calma aí. Quem eu convivo? Poxa, todo dia eu pego o elevador com fulano de tal. Todo dia eu encontro fulano no elevador. Todo dia eu encontro a pessoa na recepção, na padaria, no mercado. Olhe para essas pessoas com intenção de você fazer a diferença na vida dela. Ah, mas eu acho que é crente. Irmãos, no achismo, as pessoas vão para o inferno também. Você achando ou não. Nossa, eu jurava que aquele cara era crente. Pois é, não era. Mas ele era um cara tão bom e estava pronto ali, ó. Prontinho. Para poder você trazer a palavra para ele acolher e ser salvo. Mas você não falou. Não abriu a boca. Então abra sua boca, irmãos. Seja guiado, seja inspirado. Pastor, o que eu falo? Irmão, só fala que Jesus te ama. Cara, olha só. Um dia abençoado para você, Jesus te ama, viu? Se precisar de alguma coisa, conta comigo. Tá bom. Ninguém vai te desconjurar, irmãos, dificilmente. E se desconjurar, pensa o seguinte, estou sendo perseguido. Perseguição de Paulo. Dentro de um nível muito menor? É, irmãos, mas pode ter certeza que para Deus tem valor. Porque você foi lá e falou. Amém? Então, relacionamentos importam. E eles são necessários para construir uma rede onde nós vamos alcançar mais e mais pessoas. E eu não estou falando isso aqui para multiplicar, por conta da multiplicação da nossa igreja. Não, irmãos. Isso tem que ser uma tônica na nossa vida. Tem pessoas aqui que moram em cidades diferentes, em bairros mais distantes, que talvez vão alcançar pessoas que nunca vão pisar nesse lugar. E não tem problema nenhum com isso. Porque a gente não está preocupado com o crescimento de uma igreja, a gente está preocupado, digamos assim, entendo preocupado, com o crescimento do reino. É muito mais importante. E aqueles que são para vir para cá, irmãos, vão vir para cá. Deus vai direcionar eles para cá, eles vão entrar por essas portas, vão se sentir acolhidos, vão se sentir pertencentes desse lugar e vão estar aqui conosco. Amém, irmãos? Mas não se prenda. Poxa, pastor, eu trabalho na Zona Leste de São Paulo. Irmãos, tem gente perdida lá na Zona Leste de São Paulo. E se for para outro verbo, e se não for para verbo, não tem problema. Leve salvação, você é o portador da mensagem. E vamos pescar com rede, irmãos, como eu falei. Aproximadamente, se você fizer uma conta, 95% das pessoas que hoje estão dentro de uma igreja, irmãos, foram alcançadas por pessoas próximas. Não foi por um ministro top, não foi por um grande evangelismo, foram por amigos. Por quê, irmãos? Essas pessoas confiaram no amigo. Essas pessoas viam diferença no amigo. Essas pessoas olhavam e falavam assim, eu quero o que você tem. Então, olhe para essas pessoas como uma oportunidade de você levar a salvação. Independente para onde elas vão, independente se elas vão congregar e você vai saber, independente se você vai ver essa pessoa novamente, leve a salvação, leve a palavra, leve o evangelho. Seja luz nessa geração. Amém? Queria que você ficasse de pé. Queria chamar aqui o Ministério de Música, por gentileza.